E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao nosso curso Programador de Dispositivos Móveis Avançado da plataforma Mais IFMG. No início do nosso projeto, a gente instalou todas as dependências ali que a gente precisaria. E uma delas foi o React Navigation. Agora nós vamos configurar o React Navigation dentro do nosso aplicativo, para poder possibilitar que a gente navegue da nossa tela ali Sign In para uma tela, por exemplo, chamada Home. Bom, então até aqui a gente fez a tela Sign In e nós já temos aqui no package.json o React Navigation instalado, utilizando a native stack dele. Então o que a gente vai fazer? Eu vou estar criando aqui na minha SRC, eu vou criar uma pasta aqui para armazenar os meus arquivos de configuração de rota. Então eu vou chamar essa pasta aqui de routes. Com essa pasta criada, dentro dela eu vou criar dois arquivos. Um arquivo index será o arquivo principal, para a gente poder estar configurando aqui. E um outro arquivo, que eu vou chamar de AppRoutes, vai guardar para mim as rotas ali referentes às telas da aplicação. Bom, sendo assim, vamos começar aqui pelo index. A gente pode aqui já importar o useState e o useEffect, A gente vai usar os dois aqui do React. Vamos importar também o Navigation Container do React Navigation Native, Então, a princípio esses dois. Mais uma importação que a gente pode fazer agora, a nossa tela de Sign In. Então, a nossa tela de Sign In aqui vai ser importada. E aí, as outras rotas eu vou criar no arquivo AppRoutes. Por quê? Quando a gente for finalizar a aplicação colocando a autenticação nela, eu vou permitir que o usuário entre para dentro da aplicação somente quando ele estiver autenticado. Uma outra coisa que a gente pode garantir aqui já é a importação do loading, aquele componente que a gente criou lá no começo. Então a gente pode ter o loading aqui também. E agora eu vou exportar isso aqui como rotas, como routes. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um estado chamado loading. E aí eu vou dar um estado aqui para ele, um valor inicial de true. Por padrão, minha aplicação começa carregando. Bom, o return aqui vai ser bem simples, porque ou eu vou retornar a tela de login, ou eu vou retornar a tela home. Então, eu vou ter o Navigation Container. E, por enquanto, aqui a gente pode deixar ele retornando aqui a Sign In. A gente ainda não tem as configurações de usuário, nada do tipo. Beleza, então meu Navigation Container está aqui e a minha Sign In está aqui. Agora a gente vai lá para o AppRoutes, porque no AppRoutes a gente pode criar todas as rotas ali da aplicação. Como eu estou utilizando o Native Stack, eu vou importar o Create Native Stack Navigator. Todo esse procedimento que eu estou fazendo aqui está lá na documentação do React Navigation. Vocês podem estar acompanhando por lá também todo esse passo a passo. Eu simplesmente peguei da documentação oficial do framework. Bom, e aqui eu vou estar importando uma home que ainda não existe. Mas que vai existir agora. Então vamos lá para as screens e eu vou criar um novo arquivo aqui, home.tsx, vou usar um NBC e eu vou colocar aqui vamos ver o que a gente pode colocar aqui para iniciar, um heading mesmo, Tá bom. Ótimo. Deixa eu só pegar aqui o VStack da Sign In e replicar ele lá,
porque aí a gente garante tudo centralizado. Mais uma coisa aqui, sim, a cor, né, do home, que senão ele vai ficar muito escuro. Isso é só para a gente poder ver, tá, gente? Como que vai ficar aqui a tela home e a navegação. Pronto, a home já está pronta. Aqui eu estou importando a home. E agora a gente vai fazer o quê? Quando eu tenho esse Create Stack Navigator, né, ele é uma função, tá? E dessa função eu consigo desestruturar duas coisas aqui que a gente vai precisar. Então eu vou desestruturar dessa função. Vou apertar um Ctrl espaço aqui e ele vai me mostrar que eu tenho o Group, tá? Um componente usado para agrupar múltiplas rotas em uma configuração. O Navigator, né, que vai ser quem vai encapsular toda a minha navegação stack. E a Screen, que vai ser cada tela que eu tiver. Eu vou importar aqui o Navigator e o Screen, tá? Que são os dois que eu preciso. Agora que eu já tenho o import dos dois, eu vou exportar isso aqui. Como Export Function, eu vou chamar de App Routes, tá? São as rotas da minha aplicação. E aí o que eu vou retornar? Eu vou retornar o meu Navigator e dentro dele a minha Screen, tá? Essa Screen a gente pode até fechar ela assim, ó. Vai ser uma linha só. Bom, quem é a minha Screen? A minha Screen precisa ter um name, tá? Esse nome é o nome que a gente passa quando a gente quer navegar para ela. E eu vou chamar aqui um name de Home, que vai ser a tela Home. E ela tem um componente, e o componente dela é o Home que eu importei aqui em cima, tá? Simples assim, eu tenho uma tela declarada. Então, quando eu salvar aqui agora, né, a minha Screen Home já vai estar definido. Eu posso vir aqui agora no meu sign-in e eu posso fazer uma importação nele para a gente testar. Vou importar o Use Navigation do React Navigation Native e vou criar aqui embaixo, ó, um const navigation, tá? Que vai ser um Use Navigation. Quando eu clicar em Handle Sign In, eu vou fazer isso aqui, ó. Navigation.navigate. Para qual tela? Para a tela Home. Tá? Aqui, como eu estou usando o TypeScript, ele não conhece esse tipo aqui, né? Que é o tipo da navegação. E a gente tem uma pasta types aqui que já foi criada e a gente pode criar um novo arquivo dentro dela e chamar navigation.d.ts. Tá? Então a gente vai criar um tipo aqui para navegação. Então eu vou até copiar aqui, ó, que é tudo muito parecido, né? Para a gente aproveitar. Então qual que é o tipo aqui? Então, eu vou declarar isso aqui de maneira global, eu não vou declarar um módulo, não é um tipo de arquivo. Então eu vou fazer o seguinte, export declare global, tá? E olha só, quando eu entro aqui, eu vou passar um namespace. Qual que é o namespace? É o meu React Navigation, tá? E aí dentro dele eu vou ter um objeto. E esse objeto vai ter somente o quê? Uma interface. Essa interface que a gente está criando, né, eu vou falar que ela tem o nome de root param list. E agora sim, aqui dentro eu vou declarar, né, por exemplo, um home para ela, undefined, tá, para que ele não exija, né, toda vez ali uma declaração da rota com esses parâmetros. Um new undefined e um details, né, que eu posso passar aqui. A gente pode... eu vou fazer o seguinte, é porque como aqui eu ainda não estou criando, né, as telas que vão adicionar um novo livro, nem que vão ver os detalhes dele, eu vou deixar somente a home por enquanto. Depois a gente vem cá e cria as demais. Tá? Mas aqui é só para poder mostrar que a interface dela é indefinida. Quando eu venho aqui no sign in agora, ó, ele já reconheceu e já tirou aquele erro para mim. Agora que eu tenho esse navigate para home, né, a ideia é que ao clicar no botão entrar,
e ele me jogue para a tela home, né? E essa tela home ela está aqui. Só que aqui no meu app TSX eu estou entrando ainda com o sign in, né? E dentro de Navigation Container, acho que é alguma coisa aqui que eu não salvei. Deixa eu ver aqui, Navigator OK. Meu index está aqui, Navigation Container, né? Então a gente vai, vou verificando aqui o que pode estar errado. Deixa eu só ver o meu routes, ok, Navigation Container, certo. Eu não posso deixar esse sign aqui, né? Eu tinha colocado ele como teste ainda, mas eu vou importar aqui já o meu app routes para a gente poder testar com ele também. Esse app routes vai ser importado aqui de app routes, e aqui eu vou falar o seguinte, né? Eu posso criar um estado aqui para definir o meu usuário. Por enquanto eu vou colocar ele como booleano, depois a gente faz o usuário, tá? Vou falar o seguinte, por enquanto eu não tenho usuário. Se eu não tenho usuário, quando eu tiver usuário, melhor, né? Quando eu tiver usuário, eu vou para app routes. Quando eu não tiver usuário, eu vou para sign in. Então esse ternário aqui vai garantir que a gente fique na tela de login ou na tela das rotas. Na tela das rotas aqui, ó, o meu app routes, né, ele tem aqui a tela home por enquanto. E uma última mudança que está faltando aqui para a gente acessar essa navegação, porque eu não estou chamando ela em lugar nenhum, é aqui no app TSX, né? Eu não vou importar mais o sign-in, eu vou importar o routes agora, né? Todo o meu arquivo de rota. Se eu tiver carregado a fonte, eu vou para as rotas. Caso contrário, né, eu fico naquele loadingzinho ali na aplicação. Aí desse modo eu já posso descartar o sign-in que eu tinha aqui na app. Também posso descartar o VStack. Deixa eu ver, routes ok. Esse routes aqui, né, ele está na pasta routes, ele vai pegar o index e o index que vai fazer essa verificação aqui. Provavelmente, quando eu fiz a mudança, eu crashei a minha aplicação, né? Então eu tenho que, exatamente, ó, eu tenho que reiniciá-la, né? Então aqui não pode encontrar um Navigation Container. Eu vou dar um reload aqui para ver se ele encontra dentro de Navigation Container. A gente vai rodar um reload aqui e vamos recarregar a aplicação novamente. Pronto, a aplicação voltou aqui, né? Acabou de recarregar. E aí, olha só, né? Então o que a gente fez aqui hoje? A gente criou aqui no app TSX, né, uma lógica que a gente tinha feito para as fontes, só que ao invés de ir diretamente para sign-in, eu vou renderizar as rotas se tiver carregado a fonte, se não aquele load. E quem são as rotas, né? As rotas, elas têm um Navigation Container que vai verificar se eu tenho o usuário, né? E, neste caso aqui, vai renderizar a app routes ou vai renderizar aqui a sign-in, né? É exatamente isso que vai acontecer. Sendo que na app aqui, eu tenho o componente da home. Então, basicamente, aqui a gente consegue fechar essa lógica. Se eu clicar em entrar aqui, né, eu tenho que ir para a próxima tela. Só que aqui parece que eu vou ter que reiniciar a aplicação, porque a gente fez toda a configuração do React Navigation e ele exige aqui, às vezes, que a gente restarte, né, a aplicação. Bom, aqui voltou, né, a aplicação agora. Só que aqui tem um porém, gente. Como eu ainda vou fazer, né, esse usuário, no momento ele está apenas como um estado aqui falso. E a minha lógica diz que, se eu tiver usuário, eu mostro a app routes, que tem a minha home. Caso contrário, eu mostro a sign-in. Só que mesmo utilizando aqui a navegação,
né, eu não vou conseguir entrar nessa home ainda. Por quê? Porque a regra principal das minhas rotas, né, impede que eu acesse a App Routes, uma vez que o usuário não foi atualizado ainda. É por isso que a gente ainda vai fazer esse usuário ser recebido aqui, né, através do UseEffect, mas para a gente não ficar preso nisso ainda, eu vou trocar o estado aqui, porque eu vou falar o seguinte: se eu não tiver usuário, me joga na App Routes, né, se não na Sign-in. E quando eu faço isso, renderiza a minha home aqui do lado, tá? A minha home está criada aqui, né, e agora a gente vai começar a fazer a criação dela.